Então, quem lembra da atividade? Atividade era referente a quê? Gente, eu Romantismo, espero... né? Romantismo? Sim, Mas qual... ligado às mulheres negras. Uhum. Então, a gente tem um texto, né, da Maria Firmina dos Reis. E antes de começar a falar especificamente do texto, estou conseguindo ver o slide aí? Sim ou não? Sim. Ok. Antes de começar a falar especificamente do texto da Maria Firmina dos Reis, eu queria comentar um pouquinho sobre algo que estava escrito na apostila antes do texto, algo sobre o romantismo e sobre a importância da Maria Firmina dos Reis dentro da literatura do romantismo, né? Primeiro, qual é a fase que essa obra mais se encaixa, levando em consideração as características? Pertence mais à primeira, segunda ou à terceira fase do romantismo? A terceira, né? Terceira, por quê? Porque a terceira é mais de crítica social, né? Tem uma crítica social, certo? Qual que é a crítica social? A escravidão da mulher. É a questão da escravidão. E por que essa obra ela é tão importante assim para essa fase? O que tem de diferente assim que mereceu um certo destaque? Por conta que foi a primeira mulher na América Latina a ter escrito uma obra do romantismo, né? Só que Exatamente. na época ela não ganhou tanto valor. Sim. Mas de anos Depois de depois de um século, mais ou menos. Então, somente lá para os anos 70, né, depois dos anos 70, que a obra se tornou relevante, né? Então, nós temos a primeira mulher a escrever a literatura no Brasil, né? E, além de ser a primeira mulher, tem uma outra coisa muito importante que até então não acontecia na literatura e que foi uma novidade. O que seria? O que foi por que a obra dela foi tão impactante? Por apresentar essa crítica, professor? Hum, Por ter acho que uma a negra escrevendo, né? Tá, ela é negra, ela é a primeira mulher, né? Foi a primeira mulher a escrever um texto literário. E só que assim, gente, peraí que tá entrando gente agora. O que é que ela coloca de diferente nessa obra? Tudo bem, existe uma crítica social, mas existe algo que até então não era comum dentro da literatura. Lembra que a gente Se eu me comentou? lembro bem, era a personagem como uma mulher negra. Então, na aula passada, eu lembro que a gente discutiu um pouco sobre qual era o papel da mulher negra na literatura, né? E qual que era o papel da mulher negra na literatura antes desse texto, antes de surgir a obra da Maria Firmina dos Reis? Ela tinha um papel efetivo dentro da literatura? Como que as mulheres eram retratadas? Lembra lá do romance Senhora, Iracema? Tinha espaço para a mulher negra como protagonista de uma obra literária? Tinha ou não tinha esse espaço? Tinha ou não? Não, ela não Que tinha. tipo de, que tipo de mulher que era retratada até então na literatura? Quais eram as características? Lembrando da Aurélia, da Iracema, quais eram Mulheres as muito características? bonitas, ricas, que chamavam atenção, que tinham status social. Brancas, né?
Então, a mulher negra na literatura não tinha ainda o seu espaço, né? O que vem acontecer na obra da Maria Firmina dos Reis. Por isso que a obra se tornou tão importante, né? Por conta dessa novidade em si. Ela quebra um tabu, né? Porque até então não se tinham protagonistas negros, ou seja, os negros eles não tinham voz dentro da literatura, não existiam personagens. No máximo, personagens secundários ali, que eram escravos de fulano, de ciclano, mas eles não tinham voz, eles não falavam. E isso acontece agora, né? Com esse romance chamado Úrsula, escrito por uma mulher, que também é algo bem relevante a ser comentado. Alguém quer fazer algum comentário com relação a isso? Vocês perceberam isso na obra? Isso de fato acontece? A autora, ela cria um ambiente para as personagens, né, que é escravizadas, que nessa época ela já não tinha. E ela também representa a dimensão humana, né, que humanismo que não existia com as mulheres. Então ela já ela já fala o individual, o que não acontecia na época, né? Exatamente. Gente, vocês estão ouvindo algum barulho de furadeira, coisas assim? Tá atrapalhando? Tá bem de fundo. Dá pra ouvir, sim. Mas eu não posso fazer muita coisa não, porque não é aqui em casa, acho que é lá no vizinho. Mas não tá forte, não. Acho que não tá atrapalhando, não. Tá bom. Vamos lá, gente. Vou precisar de muita ajuda de vocês, porque o texto ele não é pequeno, né? Vocês já leram. Para a gente ir lendo e fazendo a discussão, tá? E as questões. Eu espero que vocês estejam com a apostila de vocês, que a gente vai conversar sobre as questões. Quem pode começar a ler? Quem pode ler fazer a leitura desse slide? Eu posso. Pode ler? Tá Ok. bom o áudio, professora? Oi? Tá Tá bom o ótimo. áudio? Sim. Ah, tá. Aí você faz a leitura e a gente faz uma discussão em cima disso, tá bom? Eu posso errar aí que tem umas palavras muito nunca vi na vida, né? Tá bom, não tem problema. Capítulo 9. A Preta Susana. Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ó, tudo, tudo até a própria liberdade. Estava extenuada de aflição. A dor era-lhe viva e assoberbava-lhe o coração. Ah, pelo céu! Exclamou o jovem negro, enternecido. Sim, pelo céu, para que essas recordações não matam meu filho. Se matassem, há muito que morrera, pois vivem comigo todas as horas. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha Só um chegado. pouquinho, Victor. Só essa primeira parte, antes dela começar a contar, né, a história. Quais informações eu tenho? O que está acontecendo? Ela tá conversando com um jovem negro, né? E aí ela começa a comentar, faz só comentar o que aconteceu com ela e ele já fica meio assustado com o que aconteceu, né? E ela fala que isso não mata não, que ela vive todas as horas com isso. Sim, mas esse jovem é só um jovem negro ou ele tem algum grau de parentesco com ela? Só tá falando que é um jovem negro. Dá uma olhadinha. Ela Acho fala que é meu o filho dela. Mas não pode ser só um modo de falar, professora? Será que é o filho dela ou será que é só um vocativo, assim? Chamando carinhosamente. O que vocês acham? Eu acho que é só um vocativo mesmo. Tá. Porque fala jovem negro, né, professora? Uhum. E ele parece confortável quanto ao que ela tá dizendo? Não. Não. Ele fala assim, pelo céu, para que essas recordações. E pra quê, né? Pra que tá lembrando dessas coisas, né? E ela fala que as lembranças não matam, né? Porque se matassem, ela já tinha morrido há muito tempo, porque depois a gente vai descobrir que ela se lembra muito da época anterior à escravidão, né? Quando ela estava no país de origem dela,
em liberdade, e aí chega um momento em que ela é capturada, né, para ser trazida para o Brasil. Ok, até aí tudo bem, né? Certo, tudo certo. Beleza? Então, ela vai começar a contar, né, o cativeiro dela, né, como isso tudo aconteceu. Pode continuar, Vitor, por favor. Tá. Tem um cachorro latindo aí. Tem. Pois é. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho, e o inhame, e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brando folgares. Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim. Era ela gentilzinha e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-as nos braços de minha mãe e fui em minha roça colher milho. Ah, nunca mais devia vê-la. Ok. E aí, quais informações que nós temos nessa parte? Ela disse que foi para a colheita, que estava em abundância as coisas, o plantio, né? Aham. E no dia que ela foi, ela tinha deixado a filha dela nos braços da mãe. Só que aí ela começa a atribuir o ar de tristeza já, por conta que ela nunca mais ela ia ser levada, né? E nunca mais ia conseguir ver a filha. Só que parece que ela pressente isso, né? Antes de ela ir, Sim. ela fala que era um dia que ela estava triste, mas ela não Tinha um sabia. peso enorme no coração. Mas ela não sabia ao certo o porquê, né? Parece que havia aí um Ela certo foi com medo, pressentimento, né? né? Oi? Ela foi com medo, né? Mas não tem dia que, sei lá, que parece que alguma coisa vai dar errado, seja já pressente. Existem dias assim, né? E ela estava assim, né, com um certo pressentimento. Deixou a filha dela lá com a mãe e foi lá colher milho, né? E aí, a partir daí, ela nunca mais voltou a ver a filha. E apesar do texto ainda não citar o que aconteceu, a gente já sabe, né? O que houve? O que a gente pode criar como hipótese? O que aconteceu? Ela pode ser raptada, né? Provavelmente foi raptada, né? Para ser escravizada aqui no Brasil. Ok. Você consegue imaginar essa situação? Tipo, tá com a sua família e do nada, de um dia para a noite, pegam você e levam para outro país para ser escravizado por outros É louco, povos, quero assim. imaginar isso daí não, professor. Oi? Não quero imaginar isso daí não. É muito ruim, é uma situação muito, muito pesada, não é? Mas a gente fica assim, não quero imaginar e tal, mas é uma história fictícia, né? Mas a gente sabe que isso aconteceu. Professora, é que Não nem sabe. eu quando assisti um filme, não lembro, não me recordo o nome, mas era o tráfico aconteceu o tráfico de mulheres lá da China, Japão. Aí eu fiquei imaginando, né? Falei, você é louco? Você é minha mãe? Tá maluco? Não é? Ou Aham. se não imagina você, imagina sua mãe. Sai para trabalhar, pegam ela e levam para outro país. Você nunca mais vê, sabe? É uma situação muito cruel. E isso, né? Até então, essa parte, né, esse acontecimento histórico não era representado na literatura. Não era, aconteceu e ok. Aí, a partir desta fase, né, da terceira fase do romantismo, a Maria Firmina dos Reis faz questão de implementar isso na literatura. E por isso que essa obra marca um pouco a terceira geração também, né, junto com Castro Alves, que também fez muitas denúncias com relação à escravidão. Professora, Tudo bem até aqui? Oi. o Nanis comentou que pode citar também o filme 12 anos de escravidão, que representa muito bem Também. isso. Sim. Eu não cheguei a assistir, mas falam que é muito forte, né? Muito mesmo. Mas também também está relacionada a esse acontecimento.
Podemos continuar a leitura para a gente continuar discutindo? Ou Podemos? alguém quer fazer um comentário? Não? Ok. Quem pode fazer a leitura dessa parte? Quem poderia? Cri, 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 cri. Eu posso. Quem? Daniel. Daniel. Então vai lá, Daniel. O áudio está normal? Sim, ok. Ainda não tinham vencido 100 braças do caminho, quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo eminente que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei. É embalde assim, né? Foi embalde. Ok. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma? Só vós o pudestes avaliar. Ok, pode continuar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura. Até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana, no porão fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Ok. Que comentários podemos fazer acerca dessa passagem? Ela comenta como foi quando ela foi raptada, né? E quando os homens assobiaram, né? E aí raptaram ela, e como foi esse período que ela viveu quando ela perdeu a liberdade, né? Sim, ela procura contar nos mínimos detalhes, né? Como se deu esse fato, né? Como eles foram colocados no navio, como eles eram tratados, o que eles comiam, o que eles bebiam. Detalha bem. Oi? Ela detalha bem com como posso falar? Com detalhes fortes, né? Aí tem Isso. Quem tá falando? uma forma de... A Patrícia. Patrick? Isso. Ah, ok. Sim. E o que mais chamou a atenção nessa parte de vocês? O que mais chamou a atenção? E o que vocês sentiram enquanto li essa passagem? Acho que a parte mais interessante é o final, hein, professora? Por quê? Quando ela fala que é horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim. Ela faz uma reflexão. E lembrando que lá no início, aqui, ó, quer ver? Cadê? E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome da minha filha. Vocês pesquisaram essa palavra aqui, embalde? Pesquisei. O que vocês encontraram? Qual o significado?
Inútil, em vão. Foi em vão ela ter suplicado, né? Que supliquei em nome da minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Essa parte é forte, na opinião de vocês? Bastante. Porque, apesar de eles estarem... Não sei, será que eles sabiam que estavam lidando com um ser humano mesmo? Acho que eles tinham esse pensamento, porque, pelo que ela fala aqui, eles Parece estavam que não, né? fazendo isso com uma naturalidade enorme, e enquanto ela chorava e suplicava pela vida, pela liberdade, eles davam risada da cara dela. Ela tá falando como animal O que mesmo. você acha? Isso. Será que eles tinham noção de que os negros eram também seres humanos? O que vocês acham que A noção eles acontecia? tinham, né, professora? Oi? Noção eles tinham, né? Será que tinha? O que será que se passava na cabeça Não, uma coisa dessas é você ter a pessoas? noção, outra coisa é você ter a consideração, né? Tipo, eu sei, vamos supor, eu sei que aqui eu tenho um cachorro, vamos dar um exemplo, eu sei que é um cachorro, mas aí eu vou lá e, e fico batendo no cachorro, maltratando, eu sei que tipo, noção eles teve, mas não teve a consideração, entendeu? Eu dei um exemplo meio ruim aqui, mas era só pra... Até porque, tipo, acho que nem com animais faria-se uma coisa dessas, né? Acho que Não, eu seria... sei, mas eu tô querendo dizer assim que eu sei que é um cachorro, mas eu não tive a consideração, só porque ele é um cachorro eu vou bater nele. Não, sim, exatamente isso que eu quero dizer. Eu falei que, será que tinham noção de que eram seres humanos? Mas mesmo, acho que com animais também não seria... Mesmo se não fosse ser humano, Aham. não seria explicável, Não né? tem cabimento. Não tem cabimento. E aí ela faz isso, né? Ela vai detalhar nos mínimos detalhes o que foi que houve, mas com um diferencial, né? Com a própria voz de uma escrava, porque até então sabe-se disso, né? Eu estou falando no mundo fictício, tá? Da literatura. Mas nenhum autor havia dado voz a uma escrava, né? Colocando-a como personagem humanizada, né? Dentro da literatura. E aí ela conta nos mínimos detalhes tudo que se passou com ela ali. Ok, essa parte? Ok. Ok. Ok? Próximo slide, quem pode fazer a leitura? Quem estiver enxergando legal aí, tiver... Se não for ninguém, eu vou, professor. Então, o povo tá muito... Cadê o Pedro? Pedro tá aí? Eu leio, professora. Quem que falou que lê agora? A Lohane. Ok, então vai lá, Lohane. É o primeiro parágrafo, né? Se você puder, pode ler o slide todo, se você quiser. Tá bom. Muitos não deixam chegar esse último extremo. Davam-se à morte. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Vozear? Vozear. Isso. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Calma. Grande Deus da escotilha, lançaram sobre nós água abril fervendo, que escaldou-nos e... Calma aí, professor, precisando de óculos, tá? E veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, estes caros, da liberdade fora sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanha atrocidade. Não sei ainda como resistir. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de suas servas, com os novos tormentos que aqui me aguardavam. O comendador é Pedro? Ela fala P, a gente não sabe. Fala P Tá. mesmo. Foi o Senhor que me escolheu,
Coração de tigre é o seu. Gelei de horror ao aspecto de meus irmãos. Os tratos por que passaram doeram-me até o fundo do coração. O comendador P derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida por falta de inteligência. E eu sofri com resignação todos os tratos que se dava aos meus irmãos, e tão rigoroso como os que eles sentiam, eu também o sofri, como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Ok. O que a gente pode comentar? Então, aí, primeiro ela falou de como foi o rapto, né? E aí ela entra em outros detalhes, né? Quais são os outros detalhes que ela menciona nessa passagem? Quais comentários eu posso... Ela dá detalhes sobre o que ela tava passando, né? Que ela até mesmo pensou em morrer, mas não conseguia. Pra você ver, ela dá uns exemplos que foi tão forte o que ela passou, que ela até desejou a morte, né? Mas ela não conseguia. Isso. E aí, no início ela diz que muitos morreram, né? Muitos não chegaram vivos, né? Porque as condições dentro do navio eram precárias, né? Então, muitos também não aguentavam. Não tinha quase espaço, imagine, no porão de um navio, né? Então, 30 dias, né? Porque a gente sabe que a viagem de navio é uma viagem longa, então, imagina, 30 dias dentro de um porão de Durantíssimo. navio, comendo comida imunda, tomando água suja, sem poder ver a luz do dia. É bem... Ela dá esses detalhes, Amarrados, muito né? amarrados, tal, como mercadorias, né? Então, muitos morriam no caminho. E antes da leitura desse romance, a gente já sabe como é que aconteceu, né? Que muitos morriam, assim, pelos acontecimentos históricos, né? Muitos não aguentavam a viagem. E ela dá esses detalhes, e quando ela chega lá, aí ela continua a narrativa, né? O que acontece? Ela foi comprada por um comendador, o comendador P. Como é que era? Quais são as características dele? Professora, Oi. o João Victor, ele perguntou se essa história era verídica. Não haveria, é uma história fictícia. Mas é baseada no que aconteceu historicamente, né? Então, assim, por mais que seja uma ficção, né? Ou seja, da imaginação da autora, ela não tirou isso do nada, né? Ela se baseou nos acontecimentos históricos, porque existem relatos disso, né? Desse tipo de tratamento e de como tudo aconteceu. Ok? Ok. Ok? Então, quais eram as características deste comendador que acabou comprando essa negra para ser escravizada? Muito bonzinho ele, né? Tratava ela muito bem, era isso? Lohane? Peraí. Fala, Vitor. Não, acho que é mais à frente, né, o que eu ia falar. Acho que eu vou esperar pra falar. Aqui, ó. Quando Essa ele parte fala... do texto. É porque tem uma parte que diz que ele morre e ela Ah, fica até mais tranquila. sim. Mas é mais pra frente mesmo. É isso que eu Professora, ia o que falar. ele quis dizer com coração de tigre? Eu ia perguntar isso agora. Quando ele fala assim, coração de tigre é o seu, ela tá falando do comendador. Que figura de linguagem que eu tenho aqui? Coração de tigre é o seu. Uma metáfora. Personificação? Quê? Oi? Metáfora.
uma metáfora, não é? Eu ia falar personificação, mas acho que ainda não. Porque ele tá dizendo que o coração é de tigre, é o seu, então, sei lá. É uma metáfora, sim. Por que posso considerar metáfora? Existem duas coisas aí sendo comparadas. Ela Mas O de coração de compara um o humano e o coração coração de um com o tigre. tigre. É, Mas ela não usa o como. Exatamente. Essa metáfora. Ela compara o coração desse comendador com o coração de um tigre. Mas o que seria o coração de um tigre? Que característica é essa? O que ela quer dizer com isso? E por que É um essa coração comparação? mau, né? Não sei, um coração. Um coração mau? É. Um Mas coração de predador? Predador, ok? Porque o tigre. É. Qual a imagem que a gente tem de um tigre? Um coração frio, né? Frio, né? Que não tem piedade. Maldoso. Exatamente. Então, tem né, essa comparação pelo fato do tigre ser um animal selvagem, né? E o tigre é um predador, né? Então, ele é. Mas, assim, a gente sabe que, claro, que é para sobreviver, né? Então, ele tem essa característica de matar, de não ter piedade, etc. Então, por conta disso, a comparação. Ela, infelizmente, na verdade, não, acho que não tinha ninguém bonzinho ali, né? Se você se sujeita, se você está disposto a escravizar alguém, então você não tem nada de muito. Não tem muita compaixão, né, na personalidade de pessoas que se submetem a isso, né? Então, ela descreve aí as características dele, né? Que mais que ela fala sobre ele? Apesar, era mau, tinha coração de tigre, era cruel e etc. Batia nos escravos, Sim, maltratava eles. maltratava, né? Por falta de negligência. Ela fala que até, tipo assim, por um vacilo mínimo, assim, ele já açoitava, já batia, já machucava, né? Então, por qualquer coisa que os escravos fizessem que ele considerasse errado ou que não fez direito, ele castigava os escravos. Então, era esse o patrão dela, vamos dizer assim. Ok até aqui? Ok. Professora, Oi. coração de tigre é o seu. Não poderia ser aquela figura de linguagem lá para amenizar? O eufemismo? Isso. Acredito que não. Não pelo fato de haver uma comparação aí, implícita. Ela de fato está comparando o coração dele com o coração de um tigre. Então, se existe essa comparação implícita, então eu tenho metáfora. E eu acho que ela não quis amenizar. Eu acho que ela quis enfatizar mesmo que ele era cruel. Entendi, obrigada. Posso passar para outro slide? Pode. Aí eu tenho outra parte, né? Acho que é a última parte, essa daqui, para a gente comentar. Quem pode fazer a leitura? Posso fazer, professora? Quem? A Lohane. Ok, então vai lá, Lohane. Pouco tempo depois, casou-se a senhora Luísa B. E ainda a mesma sorte. Seu marido era um homem mau e eu suportei em silêncio o peso de seu rigor. E ela chorava, porque doía-lhe na alma a dureza de seu esposo para com os misérimos escravos. Mas ele via-os expirar debaixo dos açoites, os mais cruéis. Cadê? Peraí, professor, me perdi. Os mais cruéis das torturas do anjinho, do cepo e outros instrumentos de sua malvadeza. Ou então nas prisões onde os sepultavam vivos, onde carregados como ferros, como malévolos assassinos acabavam a existência, amaldiçoado a escravidão.
E quantas vezes os mesmos céus. O senhor Paulo B. morreu e sua esposa e sua filha procuraram em seu extremo bondade fazer-nos esquecer nossas passadas desditas. Túlio, meu filho, eu as amo de todo o coração. Eles agradeço, mas a dor que tenho no coração só a morte poderá apagar. Meu marido, minha filha, minha terra, minha liberdade. E depois ela colocou-se as lágrimas que lhe banhavam o rosto rugoso. Gotejaram na terra. Túlio ajoelhou-se respeitoso ante tão profundo sentir. Tomou as mãos secas e enrugadas da africana e nela depositou um beijo. A velha sentiu e duas lágrimas de sincero enternecimento desceram-lhe pela face. Ergueu então seus olhos vermelhos de pronto e arrancou a mão com a brandura. E elevado elevado sobre a cabeça do jovem negro, disse-lhe tocado de gratidão: Vai, meu filho, que o Senhor guie os teus passos e te abençoe como eu te abençoo. Ok. Quais comentários a gente pode fazer dessa última parte, né? A gente sabe que o cara lá, o patrão, era muito ruim para eles. Mas a esposa, a Luísa, e a filha da Luísa eram também pessoas más? Não. Não. Pelo contrário, elas não gostavam que ele fazia isso. Quando ele fazia, elas se sentiam mal também, né? Mas depois Mas, ele morre, né? mas Fala por elas não ter voz, né? Por elas serem mulheres na época, ela, exatamente. elas não tinham voz pra fazer Não nada. tinha como fazer muita coisa. Mas depois que eles. É claro que não podia, elas não tinham o poder de devolver a liberdade, né? Tipo assim, vou mandar você lá para sua família de volta. Não tinha. Exatamente por isso, por ser mulher e por não ter tantos direitos assim, né? Na sociedade. Mas quando ele morre, elas tratam eles com um pouquinho mais de dignidade, né? É o que. E ela diz que é agradecida por isso, né? Apesar de estar longe, pelo menos eu Ela não tenta tinha fazer tanto. esquecer isso, né? Oi? Ela tenta fazer ela esquecer dessas lembranças, né? Do que eles passaram. Isso, É, é o ela que tenta elas. recompensar, né? Depois da Uhum, morte dele, elas tentam fazer o contrário do que ele fazia. isso. Mas mesmo assim não é o suficiente, né, para apagar memórias, né? Memórias de uma vida, né? Porque aí você percebe que, assim, não fala-se de idade, mas o que vocês imaginam quando. Porque no final a gente já vê uma escrava idosa, né? Lá no início, ela tinha uma filha pequena e tal. Mais ou menos quantos anos vocês acham que ela tinha quando foi raptada? E mais ou menos quantos anos ela tem quando chega ao final da narrativa? O que vocês Se eu não me imaginam? engano, ela deixa nos braços, né, da mãe. Então, acho que É, ela ainda era um bebê, né? não, sim. Mas A escrava, no caso. a que foi Ah, raptada. sim. Se ela já Acredito tinha uma filha, então ela por já era torno adulta. de uns 20 pra cima. Pode 20 e ser. pouco, Uns 30, 20 pra Aham. cima. Por aí. E quando, e certo. quando ela. Acho que no final mesmo. Acho que se passou acho que uns 40 anos porque ela ter sofrido tanto assim. Eu tô chutando aqui, né? Ela tem em média uns Sim, 60. E outra, por ela ter sofrido tanto, parece ela aparentemente ela vai aparecer mais velha, né? Ela parece que é mais velha sim, mesmo. sim. Por Até conta que falando ela. com aquele jovem negro. Então. De tanto ter sofrido, apanhado, ter ficado com fome, mal alimentado. Ela fala meu filho, Exatamente. né? Parece mesmo uma Aham. senhora. Fala de senhorinha, né? Sim. Uhum. Quando ela tá contando. Ela conta desde quando ela foi raptada até. Assim, ela tenta resumir, na verdade, tudo que ela passou. E é bem forte, né? O que vocês sentiram durante a leitura desses trechos? Quais foram os sentimentos que vieram à tona? Porque a literatura, ela
Daria uma boa novela. Sensações, né? Oi? Daria uma boa Desculpa. novela. Daria uma boa novela. Teve novelas assim com esse tema, né? Teve Escravizaura. A Escrava Teve Mãe. algumas... Foi bem parecido. É? É. Uhum. Aí depois a literatura pega ela é abordado mais vezes na literatura, né? Após o romantismo. Ok. Mais alguém quer compartilhar algum comentário? Quais sensações vieram à tona durante a leitura? Dá um impacto, né, na questão da injustiça. Impacto, injustiça. Que mais? A falta de direito também. Falta de direitos, falta de liberdade. É Se isso. tiver alguém falando no chat, me fala, porque eu não consigo ver o chat. Se alguém responder no chat alguma coisa. Não falou nada. Só o Pedro falou que não tá podendo falar porque tem muito barulho na rua dele. E o Ah, tá. João falou que perguntou se essa história é verídica. Ok. E aí, tinha umas perguntinhas, né, com relação a essa obra. Primeiro, perguntava sobre as palavras, pedia para selecionar algumas palavras, né, para procurar no dicionário, palavras que vocês não conseguiram compreender. Alguém pode dar um exemplo de alguma palavra que pesquisou o significado, não sabia? Vamos falar de algumas palavras? Eu pesquisei algumas. Eu coloquei. Pode falar? Pode. Eu coloquei assoberbava, que eu pesquisei, era o mesmo que humilhava, abarrotava. Certo. O que mais? Ah, e coloquei também. Eu coloquei outras, né? Mas só essas duas mesmo. Enternecido, que eu falei que demonstra compadecido, né? Aham, Isso. ok. Fala as outras também, Daniel. Você pesquisou? Ah, acho que tem mais. O pessoal deve ter pesquisado também, ó. Mas Quem mais? eu coloquei brando, que não é resistente à pressão, é tipo macio. Suavidade, Aham, uma questão suave, né? ok. Vitor, pesquisou algumas? Pesquisei. Infante, que fala no começo, que é criança. Ou se Ok, não, é menino, né? isso. Tem a relação com a infância, né? Ok. Uhum. Que mais? Priscila, Thaís, Tem o, Lohan, tem o fizeram... infortúnio também, professora. Que ela fala, mais 300 companheiros de infortúnio e de Aham, cativeiro. Tem Aí eu, também. Ai, desculpa, aí eu pode falar. pesquisei. Ah, tá. Que significa fatalidade, né? Meus companheiros de fatalidade. que sofreram ali as mesmas Sim, angústias, né? acontecimento desastroso. Ok. E fala, Lohane, os seus. O que você pesquisou? Eu pesquisei motim, que significa, eu acho que desobediente, sei lá. Eu não sei se é isso mesmo, mas. Mas assim, tem um grupo fazendo motim. Já ouviram essa expressão? Eu procurei, Aqui deu barulho também. Eu procurei essa mesma palavra, deu barulho, zorra. então. Só que daí pede aqui, né, para analisar de acordo com o contexto, né? Mas motim, como você está fazendo protesto contra alguma coisa. Oi? Então fica desobediência mesmo, né? Sim, sim. Aí eu pesquisei também açoite, que é chicote, né? Que eu não sabia também. Já, certo. Qual mais? Acho que só. Que eu lembro, assim, né? Mais alguém pesquisou? Enternecido também. Já falaram, né? Enternecido? Já. E brandos. Brando, Daniel falou, né? De suave, macio. Infante também. Que eu lembro. Que é novo, né? Algo novo, eu acho. Eu fiquei muito em dúvida nessa palavra. Infante. É uma criança, um menino. Professora, teve uma que eu fiquei meio em dúvida, assim, que eu pesquisei, que era braça. Aí eu pesquisei, é um tipo de medida antigo. Quando ela fala, ela vem lá no início, 10 braça, né?
É como se fosse a medida que eles usavam para, se fosse metros ou quilômetros, né? Ou quantidade que ela andou. É nesse sentido. E essa palavra aqui, vocês pesquisaram? Ô, professora, braço. Ah, isso daí seria madeira. Tipo um Isso. pedaço de madeira, né? Um É, toco. professora, braça, se eu não me engano, tá ligado a hectares. Seria mais ou menos o de hoje em dia. Mas é um tipo de medida, né? Que as mais conhecidas, quando você andei, sei lá, quilômetros, metros, Uhum. passos, sei lá. O quanto ela andou, né? Mas parece que ela havia andado pouco, né? Pelo que ela comenta, né? Ela já andou andou um pouco e já foi raptada, foi uma coisa rápida, assim, acho que ela nem chegou lá na colheita, né? Não chegou Aham. ao destino, né? No meio do caminho ela já foi raptada, já foi levada, nunca mais viu a filha, etc. E aqui, ó, Professora, o cepo seria mais um tronco, né? Um pedaço de tronco. isso é um tronco de árvore. Fala aqui assim, ó. Uma das características do romantismo é o apelo aos sentimentos e às emoções. Vocês concordam com essa afirmação? Que uma das características dessa escola literária que a gente está vendo é o apelo aos sentimentos e às emoções? Sim. Sim? E esse recurso é utilizado pela autora? Comente. Essa foi a pergunta, né? O que vocês responderam? Eu Eu coloquei que coloquei. sim. Eu também. Que sim, né? E como? O que a gente pode comentar acerca disso? Em que partes ou por que a gente percebe? Não precisa pegar trechos específicos, a não ser que queira, que tenha pegado. Mas, de forma geral, por que eu percebo uma certa apelação para questões emocionais? Professora, eu coloquei até mesmo no contexto abordado, né? Que seria a questão da escravidão. Então ali já dá para usar dos acontecimentos um apelo. E um exemplo que eu usei foi eu peguei um trecho, né? Que fala: julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. Então ali ela dá a entender que ela tá passando por tanto sofrimento que até mesmo ela queria a morte, como eu disse antes. E nesse trecho, que a situação é tão grave que ela faz o apelo à morte. Então ali dá uma ênfase, né, no que ela tá passando. Certo. E até o fato dela descrever com detalhes o quanto ela sofreu, porque esse sofrimento não fica muito claro dentro do texto, o quanto isso foi sofrido e o quanto ela sente muito por tudo que aconteceu, até a questão da Aham. saudade, né, da filha, da mãe, da família, tem muito apelo emocional, né? O que vocês acham? Verdade, tem muito, muito mesmo. Tem até um outro trecho que ela fala assim que quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Isso mesmo. Então, no texto, o texto todo, praticamente, a gente vê um certo apelo à questão da emoção, né? E do sentimentalismo, né? Do quanto ela sente por tudo que aconteceu. Então, eu consigo enxergar essa característica nessa obra, né? É uma obra que pertence ao romantismo. Então, queria que vocês pensassem no seguinte: existe uma crítica social aí, mas como nós ainda estamos no romantismo, né? Essas características predominam, a crítica social está presente, mas o apelo às emoções, mostrar o quanto foi sofrido, está muito forte ainda, né? Enquanto características de um texto. Porque a gente vai perceber essa diferença quando a gente chegar no realismo. Quando a gente chegar no realismo, a gente não vai perceber tanto sentimentalismo assim nas obras. Então, eu queria que só que vocês tentassem organizar isso na mente de vocês, né? O romantismo é uma escola literária que dá muita ênfase nas emoções, mas quando passar para o realismo, isso não vai acontecer. Aí o foco vai ser outro, ok? Certo? Certo.
Difícil perceber essas características nessa obra? Até que não. Não, né? Ok. Depois ela pergunta, ver, ó. A liberdade é um direito básico do ser humano. Em quais trechos do texto a autora enfatiza essa questão? Quais trechos vocês selecionaram que ela menciona, que dá a entender que a liberdade é um direito básico do ser humano? Algum trecho? Eu coloquei o trecho tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ó, tudo. Ó, tudo, tudo, até mesmo minha própria liberdade. Esse aqui? Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ó, tudo, tudo. Até a própria liberdade. Então, aqui Esse ela mesmo. dá uma ênfase, né? Acho que esse trecho é bem forte quanto a isso, né? Que a liberdade é um direito básico, né? Mas aqui foi retirado dela e de outros cidadãos africanos, ok? Mais Ok. algum outro trecho que poderia se perceber isso? Eu coloquei a dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, fora sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Coloquei isso. Isso também enfatiza que foi de fato tirada dela, né? A liberdade. Mais algum outro trecho? Eu coloquei quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha e liberdade. Professor, eu coloquei esse trecho que você tá com o mouse também. Qual? Ah, a senhora fala sobre o Daniel, eu te cortei, desculpa. Não. Qual trecho esse aqui? Foi em balde que supliquei em nome de minha filha que me restituísse a liberdade. Ah, sim, também, né? Ela suplicando ali pela liberdade, mas foi tudo em vão, né? Eles não se comoveram nem um pouquinho, né? Com o súplico dela ali. Mais algum trecho que dá ênfase nisso? Na verdade, a gente tem vários trechos, né? Mas esses foram Na verdade, eu comentados. coloquei 2. Oi? Eu coloquei 2 mesmo, professor. Não, Eu tudo também. bem. Ok. Coloquei 2 também. Mas tudo bem até aqui? Quanto a essa questão? Tudo. Beleza? Ok. E a próxima questão analisa a seguinte afirmação. A personagem Susana é consciente em relação à sua cultura e seu passado africano. Ela não se mostra consciente com relação ao passado dela? Não existe isso no texto? Sim, essa terra natal. Fala das raízes dela, né? Ela é Oi? consciente da raiz de onde ela veio, né? Isso. E onde eu posso perceber isso? Faça um comentário destacando uma passagem do texto e permite confirmar que ela tem consciência do que ela viveu antes da escravidão. Como que a gente sabe que ela tem consciência disso? Professora, eu acho que na hora que ela sente saudade da filha, na hora que ela tenta se mata, né? Não se mata não, né? Mas que ela fica lá querendo se matar pra esquecer Ela o pensa marido. nisso, né? E também na parte que ela fala das pessoas que sofriam, né? Que eram os irmãos dela, que ela falava, né? Também. Mas principalmente esse início, a partir do momento que ela se dispõe a contar essa história para alguém, é porque ela se lembra de tudo antes, né? Então, ó, todo esse trecho aqui, ó, tinha chegado o tempo da colheita, quando ela se lembra desse tempo, né, que ela deixou a filha com a mãe, que era um tempo onde a colheita estava abundante, que ela ia colher. Então, tudo que ela conta com relação ao período anterior à escravidão são evidências de que ela lembra de tudo, né? E ela deixa isso claro no começo, quando o menino pergunta, mas por quê? Por que essas recordações? Ela fala que essas recordações não matam, se matassem, ela já havia morrido há muito tempo. Então, quer dizer, ela se recorda de tudo isso. Oi? Eu coloquei esse trecho, né? Que ela vive com isso todas as horas, então é tudo o passado dela, né? Uhum. Acho que não tem nenhum dia da vida dela que ela não pense nesse antes, né? Na questão do país, de como ela vivia, né? Lembrando da mãe, lembrando da filha, lembrando do marido, né? E, enfim, ela lembra de tudo. Não, jamais poderia ser apagado da memória dela, né? Por mais que lá no final o patrão, que era
maldoso morre e a esposa e a filha são mulheres mais bondosas, assim, com ela, mesmo assim não é o suficiente, né, para apagar a memória. Que era a vida dela, né, que foi tirada ali. Metaforicamente, tirou-se a vida dela, né, porque que vida é essa, né, você trabalhar, ser escravizado, só viver trabalhando para os outros e servir os outros o tempo todo. Que vida que é essa? O que a gente pode comentar sobre isso? Ela não viveu, né, a vida dela. Foi tirado a... É como se fosse tirado a vida dela mesmo. Sim, E ela não teve o tempo com a sua filha, né, que era bebê, então ela não, nem viu crescer. exatamente. Ela foi Tudo cruel. tirada e quando ela chegou aqui no Brasil, simplesmente ela foi considerada por muito tempo um objeto, né? Como se fosse um utensílio doméstico, né? Que serve para lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança e fazer o serviço do mais doméstico, né? Para as pessoas que se julgavam superior a ela por conta da cor, ficarem ali no seu conforto, no conforto do seu lar, felizes, né? Não foi isso que ocorreu? Foi isso. E aí, para finalizar essa questão deste texto, ela coloca o trechinho, é uma apresentação do livro, na verdade, né? Antes da pessoa começar a ler a história, ela coloca essa apresentação, a própria autora, né? E aí pra gente discutir duas questões acerca disso. Quem pode fazer a leitura desse trecho? Eu posso. Fala da Maria Firmina dos Reis, tá? Quanto ao próprio livro que ela escreveu. Pode ler, então, Vitor. Tá. Mesquinho e humilde livro, é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale esse romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Ok. Esse trecho é bastante forte, né? Que comentários eu posso fazer acerca desse trecho aí? Por que você acha que ela escreveu esse trecho no prefácio do próprio livro? Ela tá querendo dizer assim que mesmo na questão da época que ela escreveu, né? Mesmo não tendo a valorização da mulher na conta de ser autora, né? Então, muitos homens já eram renomados, assim, mas mulheres não existiam tantas. Então, ela até fala, né? Sei que pouco vale esse romance, porque é escrito por uma mulher. Mas ela tá falando assim que ela aconselha, querendo ou não, tem dá pra interferir ali que ela tá querendo dizer pra pessoa ler sem querer julgar quem é a autora, né? Uhum. Quando ela fala mesquinho e humilde livro, né? É Sim. porque ela tem consciência, né? De que na época as pessoas não vão mesmo dar valor para a escrita dela. Primeiro, pelo fato dela ser mulher, né? E segundo, pelo fato do livro dela apresentar personagens negros escravizados, ou como seres humanizados, que até então isso não era relevante para a literatura, né? Para ela, sim, e claro, foi muito relevante, mas a gente sabe que na época não foi reconhecida mesmo, né? Essa obra só foi ser reconhecida como obra literária, como a obra da primeira mulher negra escrita no Brasil, depois de muito tempo, né? Lá para os anos 70. Aqui ela E ela disse que ela não escreveu para ganhar nome, né? Não é vaidade de adquirir nome. Então ela quis passar essa questão da mulher mesmo. Ela não queria ficar famosa. Sim, ela queria mostrar um lado que ninguém via, né? Até as mulheres que viviam via, né? Mas não era retratada, né? Não era retratado na literatura, não tinha espaço para isso na literatura, né? Sim. Ela que criou uma brecha para colocar tudo isso.
Por isso que o romance... Tomou iniciativa. Isso, exatamente. E aí, a partir disso, tem duas questões, bem fáceis, né, na verdade. Quer dizer, mais ou menos. Que a primeira é óbvia. Qual era a condição das mulheres no Brasil no século XIX, especificamente das mulheres negras? Quais eram as condições delas? A gente está Professora, falando disso o tempo todo. Oi. eu pesquisei, eu achei um PDF, e aí ó, ele falava assim que as mulheres eram tratadas como escravas, serviam para saciar os desejos sexuais dos homens brancos, né? E eram vítimas de ciúmes das esposas dos homens brancos. Tinham também péssimas condições econômicas e eram consideradas inferiores. Sim, exatamente. Eram escravas, né? Professor, eu não sei se tá certo, eu coloquei, mas eu coloquei quase a mesma coisa que o Daniel colocou, só que foi. Eu nem pesquisei nada. Eu coloquei que a mulher no século XIX era vista como objeto sexual e também só servia para constituir família e cuidar dos filhos e afazeres. E as mulheres já não tinham voz para executar tudo aquilo que um homem podia, e até mesmo escrever um romance, como a autora Maria Firmina dos Reis fez, e que acabou sendo notada só séculos depois. Por conta de tudo isso que existia naquele século, né? Exatamente. Professor, eu coloquei que elas só serviam, eram submissas e subjugadas aos senhores, sem voz de resistência e direitos. Ok, também. Mais alguém? Mais alguém? Não? E, para finalizar, a última questão é uma questão bem polêmica, na verdade, né? O que mudou em relação ao tratamento dado às mulheres nos dias de hoje, especificamente às pobres, negras e periféricas? Então, tá bom, a gente sabe que no século XIX as mulheres negras eram escravizadas, eram consideradas inferiores às outras. Se a gente for olhar para as mulheres negras dos dias atuais, mudou-se alguma coisa? Mudou-se muito? Mudou-se pouco? Mudou muita coisa, mas ainda precisaria de mais mudança para que sejam mais reconhecidas na sociedade. Então, é uma questão que exigia um posicionamento crítico aqui, né? E eu queria saber o que vocês consideram, né? Houve mudanças? Que mudanças foram essas? Eu coloquei diante da legislação que existe, né? Qualquer cidadão tem o direito que podem ser regidos, independente da classe social, cor de pele e gênero, segundo a Constituição, né? Aí eu falei, diante da lei somos todos iguais, a mulher, por mais que ainda ocorra injustiças sociais, ela tem um decreto que dá direito à denúncia, uma Constituição somente para elas, que é a Lei Maria da Penha. Aí eu falei que, nesse contexto, o sexo feminino não é mais tão visto socialmente e politicamente, apenas com deveres restritos, como os séculos anteriores, e sim com o mesmo direito à liberdade e a frequentar o mesmo lugar público de indivíduos de diferentes sexos, classe social e cor de pele. E por mais que tenha uma classe social diagnosticada como baixa, essa mulher não pode ser escravizada por ser negra ou por ter uma má condição, pois hoje existem decretos e direitos que podem causar punições aos infratores. Ok. E essas mudanças, na sua opinião, são mudanças relevantes? De que teve uma mudança? Por conta que quando a mulher sofria naquela época, ela não tinha o que fazer, né? Por conta que ainda o cara tinha uma carta de posse sobre ela, então ela ia reclamar com quem? Sendo que Exatamente. o governo aprovava aquilo, que ela era escravizada, só por sua cor de pele ou por seu sexo, né? E Isso. hoje não, hoje a mulher, já não existe nem mais escravidão hoje, né? Quanto mais da mulher. Por conta Exatamente. que a mulher hoje tem lei. Ok. Mais alguma opinião? Mais alguém que compartilhar o que escreveu? Professora, eu não vou compartilhar porque o Vitor já falou tudo já. Intrometido, nossa. Quê? Vocês colocaram coisas semelhantes ao que ele Que disse? isso, pô, posso falar? Ok. Dá Daniel, o ponto de vista, como vocês Aham, escreveram, pô. Coloquei que elas não são mais escravizadas, podem votar, né? Que um tempo antes ela não podia fazer nada, né? Ela não era nem livre. Aí depois não podia votar. Agora ela pode trabalhar com o que quiser, pode votar, ela é livre e pode viver a sua própria vida, né?
Ok. Isso. Elas têm mais a independência delas, né? Uhum. Só que ainda assim não mudou muita coisa, né, professora? Tipo, mudou assim, em questão de antigamente, tipo, deu uma melhorada. Mas em em outras condições, tipo, elas não ganham muito, elas ainda, o preconceito sempre teve, ainda tem hoje. Tipo, mas mudou pouca coisa. Mudou, mas não é o suficiente, não foi mudanças suficientes. Né? Socialmente, em questão de decreto assim, governamental, mudou bastante, mas em questão social, do ver das pessoas, não, né? Desigualdade de gênero, né? Sim. Exatamente. Então, assim, eles ainda sofrem, né, as consequências de tudo, né? Isso. Porque quando surgiu a lei lá da abolição da escravatura, tá bom, agora não existe mais escravidão. Mas como que se deu os fatos a partir daí? Os negros tinham um emprego? Eles tinham uma moradia? Não. O que aconteceu? Tipo, você tá livre, agora se vira. Você nem Aham. você tá no país, Não tinha estudo, não tinha nada. não Eles tinha eram mal nada. vistos, Perdido toda a vida, né? sim. Uhum. Então, Não tinha nenhum benefício dentro do país. Tinha toda uma bagagem social, né, sobre o ver exatamente. deles. Então, sofre essas consequências disso até hoje, né? Porque como assim você tá livre? Eu tô livre, mas e agora? Eu vou fazer o quê da minha vida? Minha família não tá aqui, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que Não comer, tem como voltar. não tenho como voltar porque eu não tenho dinheiro. Como assim eu tô livre? Né? Então, isso há séculos, né? E até hoje se percebe as consequências desse ato, né? De escravidão. E ainda assim o preconceito permanece, né? Em muitas pessoas, então é bem complicado. Acho que é uma questão bem polêmica, né? Como o Vitor falou, a questão de lei mudou, agora temos leis para isso, que antigamente não tinha. Mas a visão da sociedade, a gente precisaria de uma Professor, mudança maior. É que nem a Lohane falou, né? Mas é a questão educacional de como as pessoas criadas desde criança. Desde quando tipo, o pai dá um exemplo, fica maltratando a mãe em casa, vamos dar um exemplo, aí fica usando esses adjetivos, né? Pra mal, sei lá, só porque ela é mulher. Então, é uma questão mais social do ver e não mais governamental, né? Por conta que existe decreto hoje. Sim, sim. E aí, com base nisso, eu separei um videozinho de 1 minuto, 1 minutinho e pouco. Tudo bem eu passar para vocês? Que é sobre a questão da mulher, né? Oi? Acho que eu coloquei no grupo, alguns já viram, mas aí eu coloquei aqui para a gente discutir um pouquinho. Ok? Ok. E aí o vídeo tem esse termo, né? Só podia ser mulher. Esse é um termo pejorativo, na opinião de vocês? Em quais situações a gente fala, ó, só podia ser mulher? Que termo é esse? No Em quais trânsito, situações? né? É o mais que se ouve, né? É verdade, hein? É tipo, tá lá dirigindo o carro, aí faz uma coisinha, só podia ser mulher. Só podia ser mulher, né? É um termo pejorativo da parte Claro. masculina? Sim, preconceituoso, né? Também. Quer dizer, só podia ser mulher mesmo para fazer uma besteira dessa, né? Quer dizer, colocando a mulher como um ser inferior, né? Na maioria das vezes. Inclusive, tem mulheres que falam isso também, né? Não sei se vocês já viram, mas essa questão do trânsito, mulheres dirigindo usam essa fala também, olha lá, só podia ser mulher. Vocês nunca viram? Eu já. Não. Essa Oi? eu nunca vi. Usam para, sei lá, eu acho que de uma forma meio robotizada, né? Porque todo mundo fala e, enfim. Mas aí tem professora. Oi? Tipo, é assim mesmo, tipo, a mesma coisa da questão do negro. Tem negros que falam tanto de preconceito, mas às vezes eles mesmos fazem preconceitos, são os mais preconceituosos deles mesmos. Então, acho que já tá meio que na cabeça já. Então, fica difícil de, tipo, arrumar um preconceito, organizar, tipo, algo que já tá em todo, sabe?
Eu não sei explicar. Enraizado, né? Já tá Já tá, enraizado. Isso. faz parte da cultura, da criação, né? Quer Por isso ofender que é de tão alguma difícil de mudar. forma. Oi? Quer ofender de alguma forma e fala tudo aquilo, é a primeira coisa que vem, né? Mas é de, querendo ou não, um preconceito. Exatamente. E tem esse videozinho curtinho que a gente vai assistir e fazer um comentário sobre. Eu achei bem legal esse vídeo. E é por isso que eu trouxe para vocês assistirem, tá? Outro dia eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bot salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo está cheio de mulheres incríveis. É só procurar. E aí, o que vocês acharam? Reinventou a frase, né? Isso, ela reinventou, né? Então ela transforma uma frase pejorativa em algo positivo, né? Dentro do vídeo. O que mais que a gente pode comentar? Ela viu algo pejorativo, que ela ouviu, né? Aham. Alô, professora, tá ouvindo? Sim? Ah, tá. Ela viu algo pejorativo na rua e ela foi pesquisar e achou ao contrário, né? Uhum. Ela achou várias mulheres, encontrou várias mulheres que Ela fizeram empoderou, experimentos. né? Oi? Ela empoderou o que é ruim, ela empoderou sobre a mulher, né? Tipo, Isso, ela tipo, deu uma volta. Ai, como é que pode dizer? Eu não sei, professora, eu não sei falar. por cima, seria isso? Transformou, né? Exato. Isso mesmo. Vocês gostaram do vídeo? Eu amei esse Eu vídeo. também gostei. Te dá uma certa motivação, assim, né? Com relação O a. vídeo, Oi? o vídeo traz coisas que muitas pessoas pensam, foi o homem que inventou e pelo contrário, Verdade. foi a mulher. Então traz uma Exatamente. sensação Ela falou legal, né? computador, né? Sim, Algoritmo. computador, a questão do GPS, Wi-Fi. Wi-Fi, muitas coisas que a gente Placas nem solares. imagina que partiu de uma mulher, exatamente. Então, quer dizer, só podia ser mulher, né? Ok? Mais algum comentário? Tá tranquilo até aqui, gente? Agora a gente Beleza. vai partir para outro assunto, ok? É bem rapidinho. A gente vai falar sobre conto fantástico. E aí, antes de eu colocar para vocês o que é um conto fantástico, o que eu considero um conto fantástico, eu queria saber que vem à mente de vocês quando eu falo de um conto fantástico. O que seria? Um conto muito bom. Muito bom, aí seria fantástico. Aham. Um É conto da isso? Globo. Que mais? O que seria um conto fantástico, na opinião de vocês? Mas teria quais características? Bem escrito. Chamava a atenção dos leitores. Passava Eu acho uma Um tema. mensagem. Eu acho que é um conto Senão, com várias coisas diferentes, que
tipo, que deixa o leitor assim, tipo, nossa, tipo, nada a ver, mas deixa impactado, assim, sabe? Ou um Uhum, conto relacionado à fantasia também. É, esse infantil, exatamente, sabe? é nisso que eu quero chegar. Eu pensei nisso, Infantil. fantasia. Fantástico, mas porque assim, quando a gente fala que algo é fantástico, esse adjetivo, ele é um adjetivo para algo maravilhoso, né? Nossa, isso é fantástico, quer dizer, maravilhoso. Mas a palavra fantástico, né? Ela vem de fantasia, vem de fantasma também, né? Então, o conto fantástico é aquele que apresentam aspectos fora da normalidade. Como assim? Então, ó, no gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal ou universo onírico, marcado pelo absurdo. Só um minutinho. Ou seja, a narrativa se enrola num mundo irreal ou universo onírico, marcado pelo absurdo, a inverossimilhança e situações e ações extraordinárias. É um Ficou conto confuso? conotativo? Oi? É um conto conotativo? Em sentido figurado, assim, de invenção, essas coisas? É de invenção, é coisas que não podem acontecer coisas que não Realidade, são né? reais, assim. Por exemplo, esse ponto que a gente acabou de. Essa história que a gente acabou de ler da, da Preta Suzana. Eu poderia dizer que é um conto pautado na irrealidade lógica, por exemplo. Não tem lógica aquilo? Ou não? Não, é um conto que, assim, apesar de ser fantasia, poderia acontecer. Ou aconteceu de alguma É, forma. poderia acontecer, sim, mesmo não sendo verídico, né? Certo. E o conto fantástico, não. O conto fantástico é quando apresentam fatos que não poderiam ser reais. Assim, quer dizer, faz parte da nossa realidade. Então, geralmente, quando tem monstro, assim, quando tem Ô, professora, eu pensei fantasma, no Peter Pan quando a senhora falou. também. Por quê? O que acontece no Peter Pan que faz a gente encarar como um conto fantástico? O que acontece lá que é irreal? Você fala assim, nossa, mas como isso está acontecendo? Ele nunca cresce, né? Não- Ó, ele O nunca moleque cresce, voa, ele voa, tá voando então alto. tem coisas ali que são irreais, né? São de um mundo imaginário, de um mundo surreal. Então, esse tipo de conto eu chamo de conto fantástico, ok? Quando fala do universo onírico, quer dizer do mundo dos sonhos, mundo imaginário. Inverossimilhança é que não tem semelhança com a vida real, né? Tem a verossimilhança, que é quando a obra imita a vida real. Eu chamo de verossimilhança. E a inverossimilhança é quando não está imitando a vida real. Porque a literatura tem isso. Ora, a literatura imita a vida real, né? Que foi o caso desse que a gente acabou de ler, mas ora a gente tem coisas fantásticas que não imitam a vida real, né? Acontecem coisas sobrenaturais. E aí o Vitor deu a ideia do Peter Pan. Qual outro conto, história que a gente pode olhar e dar exemplos de algo fantástico também, que não é pautado na realidade? E mais? O Pinóquio, né? Tipo, o nariz dele Pinóquio. cresce. Ah, a gente falou. Ó, o nariz dele cresce, é um boneco que vira, Madeira, né? que é um boneco de madeira que vira menino, por causa de conta de uma mágica, né? O outro é engolido por uma baleia, nem morre, né? Tipo, depois. Então, assim, eu tenho vários acontecimentos que não são reais. Então, aí eu considero como literatura fantástica, conto fantástico. Ok, até aí? Ok. Ok. Ficou claro, Daniel? Sim, professor. Então, fantástica é quando tem acontecimentos fora da realidade. Ok. Aí, só que isso de um modo geral, conto fantástico. Eu também tenho o conto fantástico gótico, que é o que eu quero trabalhar com vocês agora. O que seria um conto fantástico gótico? Quem tem alguma ideia? Eu pensei na Malévola já, de primeira. Na Malévola, por quê?
Ah, por conta que se trata algo que não existe de modo sombrio. As É trevas Hum, também, gótico. né? Sim. Porque essa palavra gótico é isso que vem na mente de vocês, algo sombrio e etc. Não, sei lá. Mas é isso mesmo, tem lógica. O que é algo gótico? Já eu vem a acho que é cor preta, tipo assim. É. escuro, sombrio, Harry Potter, Isso. sei lá. Exatamente. Tem magia, assim, tal, né? Fantasma, um cemitério, alma penada, essas coisas. Ok? Então, um conto gótico, ele também é fantástico, porque se a gente for entrar nesse universo mais sombrio, da existência de fantasma, de monstros, vampiro, lobisomem, a gente pode falar que é pautado na realidade? Não. Não, né? Então eu tenho aí contos fantásticos, góticos também, né? Porque além de não ter eventos que não são reais, também a história é levada por um lado mais sombrio, assim. Então aí eu chamo de conto fantástico gótico. E se a gente for pensar, olha lá, conto fantástico gótico. Essa modalidade literária teve início na Inglaterra, no século XIX, 19 aí, né? Não, 18, com a publicação do livro O Castelo de Otranto e de Horace Walpole, em 1764. A literatura gótica tem como elementos principais as passagens típicas da era medieval, tais como palácios, templos, florestas, destroços, e apresenta também personagens melodramáticas, donzelas, cavaleiros, seres vis, e uma simbologia repetitiva, mistérios que surgem de tempos passados, manuscritos ocultos, previsões do futuro, imprecações. Algumas obras recorrem igualmente à psicologia do terror, pavor, a insanidade mental, os abusos da sexualidade e entre outros temas, a esfera transcendental, espíritos, seres demoníacos e etc. Ok, até aqui, o que seria um conto fantástico gótico? Esse conto que é surreal, mas leva já para um lado mais sombrio, mais obscuro, mais de terror, de suspense. Os filmes, então, são. Esses filmes que tem de terror são fantásticos, O góticos? Hobbit. Aqui, esse nome, ele é específico mais para conto. Quando a gente fala de filme, a gente tem outros gêneros, né? A gente tem o gênero Terror, né? terror, suspense, e a gente já usa esses gêneros, porque não falando de conto, né? Um gênero diferente, filme, né? Mas eu posso dizer que é fantástico, sim, e gótico se levar para esse lado mais sombrio, oculto e etc. Professor, a gente pode falar do livro, né? Do filme. A Peste? Não, eu tô falando assim, tem um filme, aí tem o mesmo, segue as mesmas coisas aqui do Conto Fantástico Gótico. Mas aí tem o livro do filme, ou se é o contrário, né? O Então, filme do muitos livro. filmes são baseados em livros, Aí exatamente, então é um também. conto fantástico gótico, né? Isso. É que, assim, conto é diferente. O que é um conto? Porque existe diferença entre conto e romance. Quando eu falo de romance, eu não estou falando de nada romântico. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas o romance é um gênero textual onde a história é muito longa. Quando a história é muito longa, eu chamo de romance. Por mais E que não quando é tenha nada a ver curta, é com conto, né? quando é curto, é conto. Então tem essa diferença, tá? Ah, professor, então esse daí seria o contrário do conto de fadas. Esse daí é o conto fantástico gótico, é o contrário. Pode ser, não, sei lá, não tinha pensado nisso ainda, se é o contrário do conto de fadas. Mas é que assim, existe conto de fadas sombrio? Não. Ah, não Existe? sei, eu acho que conto de fadas é mais tudo belo, É mais lindo. É, feliz no final, né, e tal. Sim, exatamente. sim. Tem mais É o e tal. Professor, eu acho que é isso aí, mas teve um livro que eu li que falava sobre contos de fada, só que era um conto de fada meio que bizarro, ele contava as histórias tudo ao contrário e ficava
Tinha morte, tinha sangue, tinha escuridão. Então, aí eu já posso dizer que é um conto fantástico gótico, que é mais sombrio. Né? Então, depende. Mas a gente vai falar de intertextualidade hoje também, então isso vai ficar mais claro mais para frente, Lohane. Ok? Quando eu pego um outro texto e faço uma transformação. Ok? Ok. Ok. E aí, uma perguntinha para vocês. Vocês conhecem as 3 fases do romantismo, não conhecem? A primeira, a segunda e a terceira fase. A gente veio estudando isso. Em qual fase do romantismo vocês acham que esse tipo de literatura se encaixaria mais? Na primeira, na segunda ou na terceira fase? Na segunda. Na Mal do segunda. século, né? Sim, mal do século. Na segunda? Por quê? Porque lá é mais sombrio as coisas, né? Mais bizarro, Isso, por conta do clima, né, do momento, né, chamado mal do século. Então, eles são, existe muito essa temática da morte, né, na segunda geração do romantismo, né. Então, tem alguns contos do Álvares de Azevedo que são obscuros, né, que que a gente chama de fantástico gótico. E é isso que a gente vai ver na próxima atividade, tá? É um conto fantástico gótico do Álvares de Azevedo, que vai trazer mais esse lado obscuro. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é de um conto do Edgar Allan Poe, que o Edgar Allan Poe, apesar de não ser literatura brasileira, não ter a ver com romantismo no Brasil, etc., é literatura inglesa, né? Mas o Edgar Allan Poe, ele tem esse lado sombrio nos contos dele, né? Quem que já leu alguma coisa sobre Edgar Allan Poe? Já ouviu falar? Já leu algo sobre ele? Nunca vi, não. Também Mas não. já ouviu falar do Edgar Allan Poe? Não. Só Não. se eu sei alguma coisa e não lembro. Tá. Então, ele tem contos assim, né? Mais de terror, mais obscuro. E aí eu trouxe, a gente dá uma olhadinha no conto O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Só pelo título, o que dá pra gente... Eu não trouxe o conto inteiro, não, tá? Só trouxe um trechinho pra gente dar uma olhada. Só pelo título, o que eu espero de um conto desse? Espero que tenha quais acontecimentos? Algo sombrio, né? Por quê? Qual que é a relação de gato preto para algo sombrio? Porque gato preto tem aquele preconceito, né? Ai, gato preto dá má sorte. Ah, gato preto é de bruxo. Ai, não sei o quê. Por causa das superstições, certo? Então, tem o trechinho desse conto, a gente vai ler e depois vou perguntar para vocês por que é que esse conto se encaixaria nesse estilo gótico, fantástico gótico. E vocês vão tentar me responder, ok? Só o título já mata, já. Né? Vamos lá. Quem pode fazer a leitura? Eu posso. Então, vai lá. Tirei do bolso do colete um canivete. Agarrei o pobre animal pelo pescoço e deliberadamente arranquei-lhe um olho da órbita. Queima-me a vergonha e todo eu estremeço ao escrever esta abominável atrocidade. Quando com a manhã me voltou a razão, quando se dissiparam os vapores da minha noite estúrdia, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que tinha cometido. Mas era um sentimento frágil e equívoco, e o meu espírito continuava insensível. Voltei a mergulhar nos excessos e depressa afoguei no álcool toda a recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita agora vazia apresentava, na verdade, um aspecto horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Me perdi. Sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas como seria de esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por essa evidente antipatia da parte de um animal que outrora tanto gostara de mim. Desculpa os erros aí.
Ok. Eu posso considerar esse conto um conto fantástico gótico? Que já começa. Pode. Já Oi? começa falando de um tirando um canivete do bolso. Já arranca o olho do animal. Então, o que é gótico, beleza, né? Tipo, é sombrio. Por que é sombrio? Porque ele pega um animal que ele gostava, a gente nem sabe por quê, mas ele vai lá, arranca o olho do gato e faz coisas terríveis com o animal. Não, diz que não se arrepende, né? Tipo, ele fica envergonhado, na verdade, de contar isso, mas ele fala que não tem remorso. Enfim, é sombrio. Mas por que eu posso chamar de fantástico também? O que acontece aí que eu posso dizer que é irreal, que não Alô? aconteceria na realidade? Professor, esse áudio tinha cortado um pouco. Oh, desculpa. Por que esse conto seria fantástico também, além de gótico? Por conta que o gato se cura, né? Uma coisa que não, não acontece. O gato Ele arrancou curou o olho do gato, lentamente. o gato se curou, assim, do nada, e ficou andando pela casa, tipo, assombrando ele, como se fosse o espírito do gato, sei lá. Só que o gato fugia dele quando chegava perto, mas, tipo, o gato se curou, assim, do nada, e ainda continuou pela casa, então é algo irreal, certo? Certo. Então é algo fantástico. Fantástico gótico, porque também é sombrio. Ok, quanto à classificação desse gênero, o que é um conto fantástico gótico? O que é só fantástico e o que é fantástico e gótico? Tudo bem? Certo? Beleza. Que poderia resumir para mim o que é, então? Só para ver se entenderam mesmo. O que é um conto fantástico e o que é um conto fantástico gótico? O conto fantástico vai apresentar algo irreal, né? Que não acontece mesmo na vida real. E o fantástico. Oi? Certo. O que mais? E o fantástico gótico, além dele apresentar isso, essas coisas irreais, ele vai apresentar de um modo sombrio, como se fosse um filme de terror mesmo. Sim, e isso a gente está falando disso porque isso é uma temática presente na segunda geração do romantismo, por conta dessa abordagem mais sombria da época. Ok, até aí? Beleza. Ok. E tem um exercíciozinho no final dessa discussão, né? Que depois você vai apresentar um conto gótico fantástico na apostila, né? E depois ele vem falar um pouquinho de intertextualidade. Alguém lembra o que é? O que é intertextualidade? É quando junta. Bom, eu sei quando é com as matérias, né? Que uma é ligada à outra, elas se juntam. É tipo, eu não sei se é isso mesmo, eu vou tentar, tá? É tipo, pega uma imagem, aí nessa imagem tem, tipo, a Mona Lisa, aí pega um texto, nesse texto tem alguma coisa relacionada ao quadro que tá lá. Acho que é assim, acho que é isso. Exatamente. A intertextualidade é quando eu pego um texto conhecido, geralmente, e eu faço algo que se relacione a esse texto. Então, existem dois tipos de intertextualidade, a implícita e a explícita. Quem pode ler esse trechinho aqui, para a gente discutir de fato o que é a intertextualidade? Eu posso. Então, vai. Intertextualidade. Nossa, calma aí. Tá muito barulho aqui na minha rua também. Você sabia que os textos podem conversar entre si? Sim, isso é possível. E a esse fenômeno damos o nome de intertextualidade. Essa ocorrência pode ser implícita ou explícita, feita por meio de paródia ou por meio da parafrase. O que esses variados tipos têm em comum? Todos eles resgatam referências nos chamados textos-fonte, que são aqueles textos considerados fundamentais em uma cultura. Ok. Então, eu tenho a intertextualidade é quando um texto conversa com o outro. Mas quando um texto conversa com o outro? Existem vários exemplos, né, de textos que fazem referência a outro. Por exemplo, quando falou-se de Malévola. Malévola é um texto, contém intertextualidade ali.
Por quê? Porque conversa com outro conto. Qual é o outro conto presente em Malévola? Ela faz referência a qual conto de fadas? Vocês estão aí? Pô, é que tá muito barulho aqui. Quem que já assistiu Malévola? Eu não Eu- assisti não, professora. Por Eu isso que eu assisti. nem vou Assisti o comentar. 2, muito bom. Então, mas Malévola, ela faz uma relação ali com um conto de fadas bem famoso. Qual é o conto de fadas? Não é a Bela Adormecida? Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Então, eu percebo que o conto conversa com este outro conto, por quê? Por que eu percebo isso? É a Pelas personagem. características, né? Pelos personagens. Então. A Aurora. O que na verdade ela faz? Ela tenta contar o mesmo conto, só que trazendo a versão da vilã, né? Que era a fada madrinha considerada má. Em Malévola, ela tenta explicar o lado, por que a Malévola se tornou má, né? Ah, nós Criada. fizemos isso em uma atividade deletiva, professora. Oi? Nós fizemos, o segundo B, pelo menos, né? Teve uma atividade da eletiva que nós fizemos isso. Tivemos que pegar um conto e ver pelo modo do vilão. Isso. Foi com a Edileuza, né? Isso Foi, mesmo. foi. É intertextualidade. É quando eu percebo que num texto um texto faz relação a outro. Eu trouxe 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. O primeiro é este. Ó. Quem pode fazer a leitura do balãozinho aí? E me dizer o porquê que existe intertextualidade aí. E se essa intertextualidade está implícita ou explícita, na opinião de vocês? Posso falar, professora? Lê? Pode. STF libera candidatos com fichas sujas. Eu tenho a presença de intertextualidade aí? Sim, com a Sim. obra, né? Acho que é o susto. E se eu tá não me engano. explícita. Tá bem explícita. Com a É o obra. O susto É o é o susto, grito, né? não é? Deve ser. Então, qual que é a relação aí? Por que pegou-se essa imagem? Foi algo que chamou a atenção das pessoas que assistiram. Então, com uma forma de fazer uma ligação, colocou essa obra. A obra de arte. Pegou o cotidiano de uma pessoa normal que fica assustada, tudo que é candidato, história de candidato, aí uma pessoa fica, tipo, indignada, tem as expressões bem aparentes, né? E aí ele se relacionou com isso. Então, aí eu tenho a presença de uma intertextualidade explícita, porque pegou a própria obra e colocou aí, certo? Só não colocou o nome da obra, mas é a própria obra, ok? Então, se eu conheço a obra, eu já faço a ligação. Qual que é o problema da intertextualidade? Eu não vou conseguir identificar a intertextualidade se eu não conheço o texto de origem. Se eu não conhecer o texto de origem, vai ficar bem complicado mesmo. Mas se eu conheço, eu consigo captar fácil. Por exemplo, quem não conhece essa obra, O Grito, vai ficar assim, ué, né? Tipo, o que é isso? Não vai entender muito, mas para quem conhece a obra, já viu a obra, já estudou sobre a obra, tá claro que existe aí a presença de uma intertextualidade. Ok? Ok. E também trouxe outro exemplo aqui. Quem pode fazer a leitura e tentar descobrir a presença de intertextualidade? Nossa, esse daí tem. Já captei Certo. isso aí. Minha Lê aí. terra, Pode Ah. ler. minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minhas terras têm Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Existe intertextualidade aí? Com Claro. certeza. Gonçalves Faz Dias. Oi? Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Canção do Exílio. Exatamente. Então, se eu conheço a obra Canção do Exílio, mas a gente trabalhou, né? Por isso que eu trouxe. Então, se eu for ver a primeira geração do romantismo, qual é o poema mais famoso que faz exaltação à pátria? A Canção do Exílio, né? Minha terra tem Gonçalves palmeira, Dias. sabiá. As aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. E quando ele começa a falar, minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá, eu já ligo
com outro texto, né? Se eu conheço o texto, é claro. Não é automático? Sim. O outro nem Aham. precisou mudar nada, porque ele é palmeirense. É minha terra tem Palmeiras. Ele fala, cada um tem o time que quiser. Ele fez aí uma troca, mas ele fez uma brincadeira com a questão do texto do Gonçalves Dias, né? Na opinião de vocês, essa intertextualidade está implícita ou explícita? Pra quem Explícita. conhece, eu acho que tá bem explícito, né? Mas ele não cita o nome da... A intertextualidade explícita é quando cita o nome da obra ali, sabe? É, tá implícito então. Quando não Acho que pra cita, gente ficou fácil, porque a gente já viu, né? mas está implícito porque, por exemplo, quem não conhece a obra não sabe também, né? Disso. Mesma coisa aqui, ó. Essa outra aqui não traz o nome da obra, não fala assim. É explícito para quem conhece, né? Para quem não conhece, fica mais difícil, né? Então, por isso que a gente chama de intertextualidade implícita. Você precisa conhecer o outro texto para fazer a relação. É diferente de eu colocar assim, igual acontece na obra do Shakespeare, sei lá, Divina, como é que é? Sei lá, Romeu e Julieta. Eu estou falando do autor e estou citando Romeu e Julieta, mas estou fazendo isso de forma clara no meu texto. Aí é uma intertextualidade explícita, né? Agora, se eu pego partes ali do Romeu e Julieta e coloco no meio, aí eu já estou fazendo de modo implícito. Ok? Ok. Difícil. O que é a intertextualidade? Quando um texto conversa com o outro, faz referência a outro. Tudo certo até aí? Eu acho que até ficou mais fácil porque eu não sei quem que já tinha postado isso nos primeiros dias de quarentena, que era pra gente fazer não sei o quê. Eu acho que era o de um conto que era pra gente fazer. Eu não sei, era uma atividade, eu acho que isso aí só expandiu Eletiva, né? muito. Acho que Coletiva, sim, que vocês fizeram pegaram um conto, né, e fizeram uma mudança, né? Eu me lembro disso. Que foi, não, foi também com relação à intertextualidade. Tudo bem? Eu só vim reforçar aqui porque vai ter um exercíciozinho sobre isso na apostila. Tudo bem até aqui? Tudo. Alguém Tudo ficou com certo. alguma dúvida? Não. Dúvidas? Não? Tranquilo. Então, era isso, né, na aula de hoje. Obrigada pela participação de vocês. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu parar de transmitir. Ok? Tudo certo até aqui? Deu certo. Certo. Ok, obrigado. Então tá bom, gente. Obrigada pela participação e até a próxima aula. Obrigado pela aula, professor.